caminha e chegarás. Não dês guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Na medida das tuas possibilidades, auxilia quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Boa tarde, meu nome é Marli Rocha, sou colaboradora do Centro Espírita Zilda Gama e do Centro Espírita Seara do Mestre. E estou aqui hoje para conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a pedido dos nossos amigos da USE Santo Amaro. E o nosso tema de hoje é o capítulo 10, itens 1 a 13. E esse trecho vai falar de uma das grandes virtudes das bem-aventuranças, quando Jesus nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E esta palavra, tão importante quando aplicamos a nós mesmos, quantas vezes nós não rogamos a Deus misericórdia, querendo dizer que queremos ter as nossas faltas, as nossas dificuldades, os nossos erros perdoados, ignorados. Mas com quanta dificuldade nós aplicamos esta palavra ao nosso próximo, ao nosso irmão, né? Então, para começar, eu fui buscar o significado da palavra misericórdia no dicionário. E no dicionário está escrito assim: misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de misere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração, portanto, significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. E talvez nunca na nossa existência atual, como neste momento, precisamos tanto exercer a misericórdia e pedir a misericórdia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 10, ele define a misericórdia assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto que aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa e de sombria suscetibilidade, e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Em qual dessas duas será que a gente se encaixa? Porque neste capítulo especialmente, Kardec vai trazer as lições morais de Jesus sobre o perdão, né? E é interessante porque Jesus é muito claro nessa situação. Ele fala a mesma coisa de formas diferentes em várias vezes, né? Então, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Jesus responde:
70 vezes 7, não apenas 7. Quando a mulher adúltera é julgada pela população pronta para apedrejá-la e Jesus interfere e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou ainda, quando ele nos diz que se você estiver orando e lembrar que tem uma contenda com teu irmão, que você feriu teu irmão, que você prejudicou seu irmão de alguma forma, que você deve, antes de fazer o seu sacrifício, de fazer sua oração, ir fazer as pazes com esse irmão, e ainda nos diz da importância de fazermos as pazes com ele enquanto estamos ambos a caminho. Não é possível nenhuma dúvida sobre a mensagem de Jesus. E, no entanto, nós continuamos nos lembrando das ofensas e esquecendo dos benefícios. Quantas e quantas vezes a gente tem um companheiro, um amigo, uma amiga, alguém da nossa família que esteve ao nosso lado por anos e anos e anos, e de repente essa pessoa pisa, como se diz no popular, pisa na jaca, mas pisa feio, enfia o pé com vontade. E o que a gente faz? A gente esquece essa pisada na jaca? Não, de jeito nenhum. A gente esquece os anos e anos e anos que essa pessoa esteve ao nosso lado. E se a gente tem dificuldade de perdoar esta pessoa que fez parte da nossa vida por tanto tempo, de quem muitas vezes nos beneficiamos, a nossa dificuldade com outras ofensas é maior ainda. E o interessante é lembrar que outra questão, né, que também ele vai tratar nesse capítulo do Evangelho, é do sacrifício mais agradável a Deus. Que não se trata de ouro, nem prata, nem bezerros, e nem mesmo das promessas que fazemos, mas se trata do sacrifício dos nossos sentimentos menos nobres, né? E nessa situação, a gente raramente se preocupa em fazer esse sacrifício, né? Então, a qualidade das ofensas, ela está diretamente ligada à qualidade da nossa vaidade, do nosso orgulho. Quanto mais melindroso a gente for, quanto mais orgulhoso a gente for, menos a pessoa precisa fazer para nos ofender. Basta às vezes dizer uma coisa tipo: nossa, você engordou, não é? Pronto, já não olho mais para a cara daquela pessoa. Então, a questão do perdão, ela está mais relacionada a como nós nos relacionamos com o outro do que como o outro se relaciona conosco. E no Evangelho, nesse mesmo trecho, né, ele vai falar das diversas formas de perdão, do perdão verdadeiro e do perdão falso. Mas como o nosso tempo aqui é relativamente curto, né, eu queria falar do perdão, né, quando a gente é a parte ofendida, do perdão quando a gente é a parte que ofende, que fere, que machuca, e da profilaxia do perdão, do bem que o perdão faz para nós, né? Então, a nossa atitude diante de uma ofensa recebida é essa que a gente comentou agora, né? A gente sobe nas tamancas, a gente vira no giraia, a gente faz que desfaz e se ofende e fala: ai meu Deus, como pode fazer isso comigo? Não é assim? Agora, a gente esquece do outro lado. A gente esquece de quando é a gente que ofende, que magoa e que fere. Quando é a gente que faz essa mesma atitude, que magoa e que fere o nosso companheiro, nossa, mas como é fácil de a gente arrumar desculpa, não é? Eu traí meu marido, mas também ele não me dava atenção faz muito tempo, não é? Vocês não acham que eu tenho razão? Eu briguei com meu irmão, mas também
Ele achou que aquele dinheiro lá era só dele? Então, gente, olha só a diferença de comportamento nosso diante dos erros nossos e dos erros dos outros. E é preciso que, de acordo com as lições do Cristo, a gente seja capaz de rever o nosso comportamento. Então, qual é o nosso comportamento diante do irmão que nos ofende? E olha, gente, é claro, tudo isso é uma conquista dura, difícil e que exige de nós a vontade ativa. O perdão não é uma graça que vai cair do céu sobre nós. O perdão é uma conquista. E quando olhamos o outro com aceitação, com misericórdia, com compaixão, começa o nosso processo de poder perdoar, né? Então, o primeiro passo para eu facilitar este processo de perdão quando eu sou a parte ofendida é, em primeiro lugar, né, me despir o máximo que eu conseguir da minha vaidade e do meu orgulho. E avaliar aquela situação de uma perspectiva mais racional, né? Então, assim, o que aquela pessoa falou tem razão ou não? Olha, vamos combinar que se todo mundo faz a mesma crítica pra gente, é muito provável que ele tenha razão, né? Então, primeiro vamos olhar aquele fato e dizer o que ele nos diz sobre nós. E aí vamos olhar o irmão, né? Porque, claro, tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis, né? Vamos olhar o irmão com toda aquela angústia que ele tem, com todo aquele problema que lhe é pessoal, né? E vamos tentar compreendê-lo, acolhê-lo, aceitar. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, ele não ficava perguntando para elas se elas eram santas ou pecadoras, se tinham partido político, se eram ricas, se eram pobres. Ele falava com o coração dessas pessoas. Ele falava e acolhia e dizia: vem, você sofre? Eu estou aqui, me siga, que meu jugo é leve. Então precisamos aprender com Cristo a olhar o irmão que erra contra nós com mais compaixão, entendendo que eu, quando atiro uma bola de lama em alguém, eu posso acertar ou não, mas a minha mão ficou suja. E quando eu faço uma ofensa a alguém, esta ofensa, ela me pertence. Pertence a quem fez. Vai pertencer a quem recebeu somente se essa pessoa tomar para ela, né? Nem sempre é fácil, é claro, mas o primeiro passo da gente perdoar as faltas alheias é entender que essa falta pertence ao outro e, se não conseguimos ainda esquecê-la, deixar que o outro siga o seu caminho. E quando somos nós a parte que ofende, e olha, gente, como a gente faz isso, muitas vezes sem perceber, mas às vezes a gente faz de propósito. Aquela pessoa me sacaneou, agora eu tenho a oportunidade, não vou deixar passar em branco não, eu vou lá e dou o troco. Tem uma historinha rapidinho que eu vou contar aqui para vocês, que é assim. Tinha o Zoreb. O Zoreb vivia lá na Arábia e um dia ele acha uma lâmpada mágica. E essa lâmpada ele esfrega e liberta o gênio. E o gênio dá um prêmio para ele. O gênio diz assim: eu vou te levar para a caverna da vida. Lá estão os livros da vida de todas as pessoas que existem no mundo. E você vai poder, nessa caverna, ficar por um tempo e, nesse tempo, reescrever sua história. Mas ele chamava Zareb, não é verdade? Aí ele vai lá para a caverna e começa a folhear o livro da vida. Primeiro nome que ele acha: Abdullah. O Abdullah roubou os camelos dele. Aí ele vai lá e escreve: Abdullah vai ficar pobre. Aí ele continua folheando. Caleb. O Caleb paquerou a minha mulher. O Caleb deu em cima da minha mulher. Então eu vou escrever na história do Caleb. O Caleb vai ficar impotente. E vocês sabem o que aconteceu? Não deu tempo de ele chegar no nome dele. O tempo dele acabou.
Ou seja, ele perdeu todo o tempo que ele tinha, em vez de construindo uma vida melhor para si, prejudicando a vida alheia. E quantas vezes a gente faz isso, não é verdade? Né? Então, quando a gente comete uma falta, a gente deve fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Vai, reconcilia-te com teu irmão, enquanto estás a caminho. Porque, gente, as pessoas que não são espíritas ou que não acreditam na sobrevivência da alma, tem um ditado que diz assim: bandido bom é bandido morto. Mas um bandido morto não deixa de ser um bandido pelo simples fato de ele estar morto. E um inimigo nosso morto não deixa de ser nosso inimigo pelo simples fato de ele estar morto. Então, é a oportunidade que nós temos de transformar este inimigo num amigo. Né? E quando a gente é a parte ofendida, nosso orgulho, como é difícil a gente chegar por outro e falar assim: olha, me desculpa, eu errei. E dar o segundo passo, que não basta falar me desculpa, eu errei. O segundo passo é a reparação. Me desculpa, eu errei. O que eu posso fazer para minorar esta dor que eu te causei? Difícil. Mas é este o caminho que o Cristo nos recomenda. E aí, gente, qual o benefício do perdão? O que eu ganho com isso? O amor vincula, o ódio também. Tem pessoas que se separam judicialmente, legalmente, mas que nunca se separam emocionalmente, porque ficam acompanhando a vida do outro, querendo saber com quem ele está saindo, o que ele está fazendo, né? Usa muitas vezes o filho. E nessa história, sabe o que essa pessoa deixa de fazer? Deixa de perceber as oportunidades de outras uniões afetivas que poderiam existir na vida dela. Por quê? Porque ela está casada com o outro. Ela está presa naquele casamento tão difícil, tão dolorido. Então, o ódio, ele prende. O perdão liberta. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, que toda lição de Jesus não tem só um efeito moral, tem também um efeito prático na matéria, que no caso do perdão é exatamente esse, de a gente se libertar, de a gente poder seguir em frente com a nossa vida, de a gente dedicar as nossas energias à construção daquilo que para nós é importante, não ficar preso naquela caverna escrevendo coisas ruins para os outros, mas ir para a caverna da nossa alma e construir lá dentro coisas boas para nós. E quando a gente faz isso, a nossa vida muda. Não só a nossa vida espiritual, a gente não se livra só de obsessores, não. A nossa vida de hoje, o nosso momento de agora, o nosso relacionamento conosco e com os outros. É muito importante a profilaxia do perdão, que nos liberta, que nos permite voar. E voar para onde? Para onde desejarmos. Enquanto a gente está preso à raiva, ao ódio, a gente fica nas sombras. A gente fica naquele estado de que a gente continua preso no pior momento, na pior situação da nossa vida. Escolher perdoar não é fácil. Escolher reparar o mal que a gente fez não é fácil. Mas o primeiro passo, como para toda a caminhada, está em reconhecer a necessidade do perdão, em reconhecer que precisamos perdoar, porque quando oramos o Pai Nosso, dizemos: perdoai-nos. À medida em que nós perdoamos os nossos ofensores, e se nós não somos capazes de perdoar, não somos capazes de obter o perdão. Se nós não somos misericordiosos, não obteremos a misericórdia. E Jesus nos dá o caminho. Jesus nos dá como fazer isso.
A lição grande do amor e o perdão nada mais é do que um dos braços do amor. Então, vamos refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos afetos e desafetos, sobre aqueles que nos ferimos e a quem ferimos. Vamos buscar a reparação, vamos buscar o perdão, vamos fazer o esforço de olhar para o outro com compaixão, com amor, com tolerância. Em tempos tão difíceis que estamos vivendo, de tanta polaridade, a tolerância, a compaixão, a misericórdia nunca foram tão importantes. A nossa vida já tem suas próprias dificuldades, como diz também na Bíblia, ao dia basta os seus males. Não precisamos acrescentar dor desnecessária. Então, meus queridos, fica o convite. Bem-aventurados os misericórdios, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados nós, que temos as lições do Cristo para nos servir de guia. Bem-aventurados nós, que já compreendemos a beleza do amor e do perdão. Fiquem em paz, graças a Deus. E fica aqui o nosso convite para, se você gostou, compartilhar, para aproveitar este momento, ouvir as palestras, curtir as atividades virtuais da sua casa espírita, da URSS Santo Amaro. Estamos distantes, mas estamos juntos e unidos pelo amor do Cristo, podemos e somos muito mais. Muito obrigada e até breve. Fiquem todos com Deus.